Nós estamos aqui hoje reunidos para o primeiro encontro de educação financeira. A nossa primeira palestrante de hoje é a doutora Maria Cristina Reale Espósito, advogada, docente da Escola Superior de Advocacia, da ESA, presidente da Comissão de Direito à Educação e à Informação da UAB, conselheira do CONSEMA, Fiesp, conselheira da CADES, da PMSP. Doutora, a palavra está com você. Então vamos à minha exposição, que será breve. O motivo de nós termos esse primeiro encontro de educação financeira. O motivo de nós termos esse primeiro encontro de educação financeira. Acredito eu, né, que a sociedade desconhece que há uma política com relação à educação financeira. Pessoal, então, dando um andamento aqui, enquanto resolvemos esse problema técnico, o decreto presidencial... Precisa ser no microfone. O decreto presidencial, pessoal, 7.397 de 2010, ele dispõe sobre uma política de educação financeira. Mas o que é essa política, essa diretriz de educação financeira? O Estado brasileiro, ele tem como estratégia nacional atuar para que cidadãos, para que o indivíduo e toda a sociedade tenha conhecimento do que é a educação financeira. Por que da educação financeira? Será que algum de vocês pode sinalizar a necessidade disso? Opa, ótimo. Ai, ótimo. Todos me conhecem, sabem que eu gosto de andar. É o momento que eu faço minha ginástica. Ficar parada não é comigo. Hoje todo mundo, relatórios, né? Eu elaborei um PowerPoint, né, e daí coloquei umas informações que é salutar. Acho que vocês desconhecem que há uma política, né, de educação financeira. Desconhece? Ninguém nunca ouviu falar. Imagina por que é necessário e importante? Alguém tem uma ideia? Será que todos aí estão equilibrados com as suas contas financeiras? Não. Gastam demais, principalmente com o tec-tec do WhatsApp na sala de aula? Né? Isso é um problema nacional, né? E já juvenil. Opa, voltou. Pergunto, vocês estão em dia com as contas? Cheque não está no vermelho? Gastaram demais lá com o iPhone, iPad, com tablet? Com as baladas, né? Com os livros didáticos, não é verdade? Sim, claro, né? Comissão da Educação, Informação, livros, né? Bom, a educação é isso que vocês estão pensando, está aí na mente de vocês, exatamente, né? Ter condições, acho que eu vou pedir para o professor me auxiliar e ficar clicando, eu fico em pé, é melhor, né? Já falei que eu gosto de ficar transitando aqui. O pessoal que está gravando da ordem aí vai falar, pô, mas essa advogada, professora, presidente de comissão. Bom, mas é essa a estratégia do governo. Levar à sociedade, a cada um de vocês, esse equilíbrio, essa consciência, que trata dessa Estratégia Nacional de Educação Financeira, né, que é o ENEF. E no artigo 1º desse decreto, ele vem para promover a educação financeira e previdenciária. O Brasil está envelhecendo. E nós precisamos ter esse cuidado, essa educação, para o momento que nós mais iremos precisar, estaremos inativos, da Previdência. Veja como é importante essa educação. Por essa razão que eu inauguro até essa nossa comissão, né, doutora Rosa, com esse primeiro encontro, né? Porque a temática é importante, ainda mais nesse momento de crise que nós vivenciamos aqui na economia nacional. Contribuir para o fortalecimento da cidadania. Veja como é importante você saber da questão financeira, ter esse controle, ter essa educação, para exercer efetivamente a cidadania. Para evitar isso, né, que as pessoas passem por apuro, percam a sua moradia, os seus bens que conquistaram, né, algum patrimônio outro qualquer, decorrente a essa
má informação, esse conhecimento. Tá? Ou, como a nossa professora, Marisa, irá expor sobre os contratos. Né? Contratos, não entendo, não sei a maioria do cidadão. Então, é esse o objetivo aqui desta nossa casa OAB. E a OAB, sempre à frente da luta dos direitos da sociedade civil, vem exatamente oferecer esse trabalho através desse primeiro encontro. A eficiência, a solidez do sistema financeiro nacional. A importância. Vejam a crise que hoje enfrentamos, da questão orçamentária e a questão da finança, que atinge a toda a sociedade. Não só as políticas públicas, mas também a iniciativa privada, as empresas, o bolso do cidadão. A tomada de decisões conscientes por parte dos consumidores. É o que eu denomino consumo sustentável. Tá? Consumo sustentável. Vejam, esse artigo 1º, ele tem tudo a ver com a questão até das metas do milênio. Consumo sustentável, meio ambiente sustentável. Se você tem um consumo sustentável, se você tem equilíbrio com as suas contas, é óbvio que nós teremos um meio ambiente sustentável. Aliás, né, o trabalho aí que o pessoal vai elaborar para a segunda prova, aí que eu solicitei. Meio ambiente, responsabilidade social, né? Sustentabilidade. Vejam, essas metas, né, a promoção, as finalidades dessa estratégia é exatamente isso. Porque quando falamos de sustentabilidade, tem muito a ver com a questão do consumo, das finanças. Bom, professor, por gentileza. O que mais? Atuação permanente em âmbito nacional. Então, esse é um objetivo dessa política nacional. Desde 2010. E essa casa sempre à frente, já estamos aqui com essa posição de levar a sociedade, que daqui nós estamos semeando para que vocês, né, jovens acadêmicos, colegas advogados, né, divulguem. E com certeza teremos uma cartilha, né, doutora Rosa? Nos comprometemos, né, com a colaboração aqui dos professores presentes, para atender a toda a sociedade aqui do nosso estado de São Paulo. Gratuidade das ações de educação financeira. Vejamos que é isso que nós aqui, essa entidade, a OAB, está elaborando com vocês. A prevalência do interesse público, sim, a sociedade como um todo. Atuação por meio de informação, formação, orientação. Vejamos, aqui vocês terão, primeiro, uma série de encontros em que todos terão contato de conscientizar, entender os temas técnicos que envolvem todo o sistema financeiro. O que mais? Formação de parcerias com órgãos e entidades públicas e instituições privadas e avaliação e revisão periódica e permanente com relação a essa estratégia. Tá? Vejam, então é uma política, né, que o governo pretende fazer. Cenários e desafios para a educação financeira. Educação financeira nas escolas e para os adultos, quando falamos de previdência também, né? Principalmente no ambiente escolar. Por que no ambiente escolar? Porque lá que nós temos a formação, né? E o que é educação financeira? Então, antes de passar o conceito, eu vou elaborar assim, o perfil, né, daquele que utiliza dos seus recursos. Organização da vida financeira, perfil. Quem aqui é impulsivo, hein? Ou quem é conservador? Bem, será que vocês são impulsivos? Um pouco, né? Ou conservador. Então, quem é o impulsivo e quem é o conservador? Né? Vamos lá, professor? Bom, a organização da vida financeira. Quem é o conservador? Então, é aquele que organiza os gastos de acordo com a sua renda mensal, recebe X e gasto sempre menos que aquele X, para ter uma reserva, né? Costumam fazer anotações das entradas e saídas, né? Não é o livrinho diário, né? Mas é aquele controle, lá se faz uma planinha, gastei tanto, né? Não vou ao mercado faminto, né? Procuro a economia doméstica, entra aí também a questão da economia doméstica. Economia, né? Agora com a crise da água, teremos o evento do meio ambiente, né? Com a doutora Rosa, novo encontro ambiental.
a utilização responsável das nossas fontes de energia, a água, por exemplo. Veja que nós estamos sofrendo aqui a estiagem em São Paulo. Não gosto de entrar em prestações, então tudo que pretende adquirir, pensando bem, né, em financiar, o custo desse financiamento, e sempre fazem algum tipo de poupança. Os senhores estão aqui, mas garanto que estarão. Né? Saindo daqui, vocês irão refletir, puxa, né, o que os professores dessa mesa, o que a Ordem dos Advogados Brasil passou, aqui a seccional de São Paulo, né? Impulsivo. Bom, ninguém aqui é impulsivo, né? Compromete o mês seguinte, gastam X ao quadrado, né, do que receberam, gastam mais do que recebem, se compromete com parcelamento, R$8 em 30 vezes, mais 8 ali, 8 aqui, 8 lá, né? Não consegue poupar. Nós, mulheres, não. Nós compramos promoção, um só sapato. Apesar que o vermelho, o verde e o azul, R$20, não. Mas a gente sempre tem aquele sapato, o pretinho básico, né? O tubinho básico, o sapato, nós somos econômicos. Os meninos, né? Os homens que gostam de... Não, estou defendendo agora. Calma. Não, Clarice, ó. Não. Mas vamos justificar aqui aos homens aqui presentes. A minha justificativa. Clarice, se não somos nós, os senhores, homens, não teriam o seu trabalho. Indústria plástico, de couro, têxtil. Nós que motivamos a economia, né? Justificado? Então, maridos, os cartões de crédito, os namorados, aí, companheiros, cartões de crédito. Vejamos. E os meninos costumam gastar com o quê? Nós é sapato R$20, né, meninas? Né? Agora, e os meninos? Carro. Meu carro, olha, se ele me leva daqui até lá, avisa que está acabando o combustível, perfeito. Só isso que eu quero. Agora, vocês querem carro de última não sei do que, não sei o que mais? Equipamentos celulares, os mais sofisticados, se ele liga e grava e tira foto, está ótimo, não preciso mais complicação. Agora, vocês querem aqueles... Vejam, o de vocês é muito mais oneroso que o nosso, né? Mas é isso, gente. O perfil do impulsivo, ele não consegue poupar. E quem são essas pessoas, né? Os conservadores? Isso varia muito, a organização financeira, com a idade, estágio da vida. Se é adulto, se é jovem, né? Então, aqui esse perfil tem uma variação, né, de conservador e de impulsivo com relação à idade. Outra questão são as fases. O casamento, né, as uniões, se tem filho ou não, né? Essas variações que vão dizer da sua organização, que muda, né? A vida, vocês são jovens hoje, né? Tem toda uma frente aí, mas a vida nos traz outras alterações. O que mais? Regime de trabalho. O regime formal é aquele registro na CLT. E o informal é aquele que não tem um vínculo empregatício. Obviamente que também traz uma reflexão com relação à organização financeira. Se é casado com filhos, né? Que é mais próximo aos conservadores, tem uma postura diferente, ou seja, é uma nova família, mesmo casado, mais responsabilidades, o aluguel, né, a questão da moradia, né, novas contas, mais organização, preocupado com a poupança. E quando tem filhos? Daí a responsabilidade aumenta, mais gasto, responsabilidade com o futuro dos filhos. Né? Então, esse é o perfil que se aproxima mais dos conservadores. E os adultos com mais de 25 anos também. Por que com mais de 25 anos? Né? Porque ele tem uma preocupação. O futuro ele já está chegando próximo lá dos 30, saindo daquela faixa etária dos 20, começo a me preocupar com o futuro, novos planos, quero adquirir um veículo melhor, uma moradia, maior organização financeira e poupança. Agora, a renda variável também, ela requer o quê? Um controle. Porque ele é informal, ele não tem aquele salário que há na formalidade, que é aquele que tem o registro, o vínculo empregatício na CLT, ele não tem garantia, porque é ele que traz a renda. E, diante disso, ele tem planejamento, preocupação com os imprevistos, procura poupar e organiza o orçamento. Bom, e o impulsivo? O impulsivo é aquele que tem a carteira assinada, ou seja, o registro profissional na CLT, porque ele sabe que é sagrado aquele salário. E, por isso, ele fala assim, mês que vem eu vou ter esse mesmo salário e vamos gastar. Porém, esquece, né? Nós estamos numa economia atual instável, né? Muito aumento do desemprego. Aí começa o problema.
Salário, tem o trabalho indeterminado, então ele acha que está garantido. Então, por isso, ele gasta mais, né? E não vê a necessidade em organizar e poupar. Aí nós temos o civil, o estado civil solteiro, né? O casado, vocês viram que está mais próximo ao conservador. É o perfil do impulsivo, porque se ele é solteiro, não tem colaboração nas contas da casa. E até os 25 anos, normalmente ele é mantido pelos pais, né? Tem um pai lá que ajuda a bancá-lo, qualquer incidente, o pai vai lá e ajuda. Não é isso, pessoal? Ah, não deu para pagar a mensalidade da instituição. O pai vai lá, pai e tal, né? Conversa com o pai, com o marido, com o namorado, empresta aqui e acolá. Maior preocupação com as baladas, com as festas, com as idas aos jogos, né? Comprar alguma roupa nova, etc. Ou seja, interesse com os desejos pessoais. Poupar e planejar, nada. Quer se divertir, não é isso, gente? O interesse é isso. Agora, sem filhos, né? Também preocupação financeira individual, diferente do casado, que tem filhos, né? Então, ele se preocupa com ele, não se preocupa em poupar. E a questão do jovem de 25 anos que eu falei. O orçamento fica com os pais, ele sempre tem aquele apoio ali com os pais, né? Bom, viram que é exatamente isso que vem a educação financeira. Já estou próximo ao término, que a professora Marisa vai trazer uma questão importantíssima, né? Então, assim, o que é educação? Conjunto de conhecimento, de ações sobre o comportamento e atitudes adequadas ao planejamento, utilização dos recursos financeiros pessoais. Competência individual, então eu preciso ter esse conhecimento para poder administrar a minha renda. E assertivas na gestão das suas próprias finanças. Saber se eu vou assinar esse contrato ciente das cláusulas ali dispostas, não é isso? É isso que nós precisamos ter, essa consciência, né? E trago o conceito que está previsto na estratégia. A educação financeira é o processo mediante o qual os indivíduos, as sociedades, melhoram a sua compreensão dos conceitos e produtos financeiros. Financeiro, da instituição financeira, dos contratos, tudo que envolve o quê? Utilização daquele recurso, que para o trabalhador brasileiro, na sua grande maioria, provém do trabalho, certo? De maneira que, com informação, formação, que é isso que nós estamos pretendendo aqui realizar. Vocês aqui querem aprimorar esse conhecimento, né? Orientações claras, que é aqui que nós teremos, né, nessa mesa, nos próximos eventos que realizar-se-ão com relação a essa temática. Adquiram os valores e as competências necessárias para se tornarem conscientes na oportunidade que precisarem de utilizar desses recursos, né? E riscos que estão neles envolvidos. Né? Questão de contratos que nós veremos a seguir. Então, façam escolhas bem informadas, com consciência. Tá? Isso, consciência. Com sustentabilidade no consumo, que é o que nós denominamos consumo sustentável, em pensar em preservar o meio ambiente e também com consciência nos seus gastos, nas suas despesas, na sua economia, né? Evitar os riscos. Saiba onde procurar ajuda. Né? Nós temos a casa, aqui a Ordem dos Advogados, nós temos os contadores, contabilistas, que podem oferecer também esses subsídios, né, pessoal? O que mais? Saibam onde procurar ajuda, adotem ações que melhorem o seu bem-estar, contribuindo assim de modo consistente para a formação de indivíduos, da própria sociedade responsáveis. E aquilo que eu iniciei, né? Comprometidos com o quê? Com o futuro do nosso país. E agora, pessoal, eu vou falar uma questão importante, é uma filosofia chinesa, né? Dinheiro pode proporcionar coisas importantes, mas o essencial deve ser obtido com valores de coração e do caráter de cada um. Muito importante isso, a questão de ética que nós precisamos aqui no nosso país. Então, é importante a casa? Sim, mas essencial é o lar. É importante o relógio? Sim, mas essencial é o tempo. Tempo gasto. Como está esse tempo que eu estou utilizando? Com qualidade?
Companhia é importante? Sim, mas o essencial são os amigos. Né? Vejam, remédios importantes? Sim, mas o essencial é a saúde. E a saúde requer essa consciência financeira, não ficar, né, desesperado, estresse, que é o dia a dia dessa nossa sociedade. Sexo é importante? Mas o essencial é o amor. Eu não vou fechar aqui com a música da Rita Lee, né? Mas vocês conhecem. A professora vai ficar no ridículo. Mas é isso que a nossa casa pretende, né, com essa série de encontros. Agradeço a todos. Agora a professora Marisa vai expor que é importante contrato que a gente assina sem saber. Nós, colegas da advocacia, precisamos também ter esse conhecimento para as revisões contratuais. E vou deixar aqui o e-mail a todos, né? O e-mail meu pessoal e o e-mail da nossa comissão. Então, a Comissão de Educação e Informação da Ordem, ela está aberta para receber as denúncias da sociedade civil. No que tange a educação, educação ambiental, consumo, vocês viram como é ampla a educação, né? Então, aqui os acadêmicos, os colegas advogados também, que compõem a nossa casa, né? Nós temos esse e-mail da Ordem, que a nossa comissão tem a secretaria que recepciona e a Ordem vai encaminhar, vai analisar, tem um processo aos órgãos competentes. Obrigada. Bom, agora nós vamos ter a palestra da doutora Marisa Gomes da Costa. Ela vai fazer uma análise de risco de contratos de financeiros pós-fixado em dólar. A doutora Marisa é mestre em controladoria pela Fundação Escola Comércio Álvares Penteado, mestrando em financeiro pelo Mackenzie, docente, ensino superior, profissional em empresa, multidisciplinar, área contábeis e financeira. A palavra está com a senhora, doutora. Vamos lá, pessoal. Hoje o nosso tema é análise de risco de contratos de financiamento. O foco principal são os contratos pós-fixados em dólar. Então, primeiro, vamos entender o que é um financiamento. Então, nós temos muitos produtos e serviços que nós consumimos diariamente, eles são oferecidos à vista ou a prazo, certo? E quando nós temos aí o crédito, o que ele prevê? No primeiro momento, a entrega desse serviço ou desse produto imediato, só que eu vou pagar isso aí a longo prazo, se eu optar por fazer um financiamento. O financiamento, se eu optar por fazer, optar por crédito, nós temos o financiamento que é diferente de quando nós temos a modalidade de empréstimo. Vocês sabem qual é a diferença de financiamento para empréstimo? Ou será que é a mesma coisa? Não, já falei para vocês. Olha lá, o empréstimo, o que ele prevê? O empréstimo é quando eu vou lá no banco, preciso de dinheiro, né? E eu vou lá pegar dinheiro. Então, o banco me dá dinheiro. Quando eu vou fazer o financiamento, o que eu quero? Comprar um bem, né? Então, observem que, num financiamento, existe o que nós chamamos de triangulação. O que é essa triangulação? Existe uma empresa que está vendendo um bem. Existe a pessoa que quer comprar. E um terceiro, que é uma instituição financeira, que vai intermediar a operação, fornecendo recurso para que a pessoa que não tem o recurso adquira o bem. Tá? Então, são três empresas, duas empresas envolvidas e a pessoa que quer comprar. Então, existe uma triangulação quando se envolve um financiamento. Tá? Então, isso é importante que se entenda. Então, você vai adquirir um bem,
o banco ou a instituição financeira vai fornecer o recurso específico para que se adquira aquele bem. Então, eu quero comprar uma casa. O que o banco vai fazer? Vai te financiar para que você adquira a casa. Então, o financiamento está atrelado à aquisição daquela casa. Ok? Então, o que nós normalmente financiamos são bens que têm aí uma durabilidade um pouquinho maior. Então, normalmente, veículos, posso financiar máquinas nas empresas e aquisição de imóveis, são os financiamentos que são adquiridos aí com prazo um pouquinho mais longos. Mas eu posso normalmente financiar outras coisas também. Né? Mas, normalmente, financiamento, existe um bem financiado. Tá? O empréstimo, não. O empréstimo é só, eu vou lá pegar o dinheiro e faço o que eu quiser com esse recurso, dinheiro que eu estiver pegando emprestado. Tá? Agora, especificamente, quando eu estou financiando para a aquisição de um bem, né? Quais são os componentes desse contrato? Então, primeiro, nós temos o valor financiado. O que é o valor? O valor seria o valor daquele bem, como se eu adquirisse à vista. Tá? Então, eu vou financiar a casa, tão sonhada. Vou financiar o veículo. Então, qual é o valor dele hoje? Então, esse é o valor que eu vou financiar, como se eu pagasse esse valor à vista. Ok? Então, é um dos elementos do contrato. Segundo, o número de prestações. O que é o número de prestações? O número de prestações vai estar vinculado ao tempo em que eu quero pagar. Tá? Então, eu vou pagar aí em 24 meses, vou pagar em 60 meses. Então, o número de prestações está vinculado ao tempo em que eu vou diluir esse pagamento. E nós temos a taxa de juros. A taxa de juros é a remuneração que esse agente financiador vai cobrar por te emprestar o dinheiro. E aqui que deve ser feita uma observação bastante importante. Por quê? Porque o número de prestações, quanto mais longo o prazo do meu contrato, menor o valor da parcela, certo? Só que você vai pagar mais juros. Por quê? Porque o agente financiador vai receber juros por mais tempo. Então, essa é uma ilusão de ótica, achar que uma parcela menor você está pagando menos. Por quê? Quanto mais parcelas, mais juros se pagam. Tá? Então, esse é o primeiro cuidado que você deve ter com contratos. Com a ilusão de ótica do valor da parcela em relação ao tempo do financiamento. Quanto maior o tempo, mais juros, apesar do valor ser menor. Tá? Então, esse é o primeiro item que se deve ter muito, muito cuidado. Tá? E o segundo e último item refere-se à atualização monetária. Juro é a remuneração que eu pago a esse agente financiador, porque ele está me prestando dinheiro, porque ele está me fornecendo esse recurso para que eu adquira o bem que eu estou necessitando. Agora, a atualização monetária é só a recomposição do valor. Por quê? Porque houve inflação no período. Então, não se pode confundir atualização monetária com juros. Atualização monetária é essa recomposição, por quê? Porque a inflação corrói o valor do dinheiro. E é aí que tem
um outro ponto que se deve se analisar com muito, muito cuidado. Ok? Nós podemos ter dois tipos de contratos, o que nós chamamos de pré-fixado e pós-fixado. Então, qual a diferença de um contrato pré para um pós? Tá? Isso tem que se observar muito bem, entender muito, muito, muito bem. Tá? Primeiro, vamos lá. Num contrato pré significa o quê? Antes. Quem assume o risco dessa desvalorização do capital emprestado, olha lá, lembra que o último item não é atualização? Aquela atualização cada inflação é o agente financiador. Então, quem me emprestou o dinheiro assume esse risco da inflação. Só que para ele assumir o risco da inflação, o que ele vai fazer? Ele vai cobrar uma taxa de juros maior. Então, ele me cobra uma taxa de juros maior e assume o risco da inflação. Só que eu vou pagar uma taxa de juros maior e eu não tenho esse risco de aumento inesperado da prestação. Por outro lado, esse contrato pós-fixado, ou seja, eu vou ter atualização monetária depois. O que vai acontecer com a taxa de juros? Ela é pequenininha. Por quê? Porque esse risco da inflação, quem está assumindo sou eu. E quando eu assumo esse risco da inflação, tudo bem, a instituição cobrou uma taxa de juro pequena, a pessoa fala, pô, mas esse aqui, o juro é pequenininho. Então, eu não vou pegar esse contrato de taxa de juro alto. Eu vou pegar o de taxa de juro baixo. E aí você pegou quem? O risco da inflação. Sem saber que está levando esse risco. Achando que esse risco não existe. Né? Só que acontece depois, quando eu tenho que pagar a prestação, eu não sei qual é o valor dela. Aí eu assinei um contrato a dólar. Por quê? Porque eu fui lá e me falaram assim, o dólar não está variando quase nada. Só que, primeiro, índice de ajuste passado não é parâmetro para futuro. O que aconteceu ontem não significa que vai acontecer hoje e nem amanhã. E aí eu estou analisando lá atrás, porque alguém me falou, o dólar não está variando. Certo? E aí nós temos hoje, que moeda que é utilizada para contrato? Nós temos basicamente o dólar. Por quê? Porque o dólar, mundialmente, é considerado uma moeda forte. Né? Moeda forte, usada internacionalmente. Aí você olha para o dólar, hoje, por exemplo, você vai lá já olhar o que está já acontecendo com o dólar. Já está subindo ou pior, variando. Né? Quando ele varia, significa que eu não sei quanto eu vou ter que pagar. E aí? Sim, é a mesma coisa. Um exemplo aqui. Gasta lá fora, no exterior, vai para os Estados Unidos, gasta lá bastante e volta. Sim,
Porque cartão também é uma forma de financiamento. A dólar gastou cartão internacional, aí volta. E aí você vai pagar no dia do vencimento, e não paga no dia do vencimento. Né? A remuneração do agente financeiro, que você assinou o contrato. Né? Então, nós temos aí no Brasil, né, a atualização monetária do contrato pós-fixado em dólar, é uma medida aí, ó, nós temos alguns momentos de valorização e eu tenho momentos que tem desvalorização. Como é que ocorre, né? Vocês já pensaram por que tem hora que o dólar sobe e por que tem hora que o dólar baixa? Por quê? Como é que ocorre isso? Tem hora que sobe, tem hora que desce, tem hora que sobe. O que faz o dólar aumentar e subir? O que faz? Pergunta interessante. Por incrível que pareça, o que faz o dólar subir ou não, né? Na verdade, é a quantidade de moeda no mercado. Né? A quantidade de moeda no mercado. O que acontece é o seguinte, vamos supor, eu tenho no Brasil investidores estrangeiros. Tem oportunidades de investimentos aqui. Aí esses investidores percebem, o Brasil, o governo aumentou a taxa de juros interna. Tem títulos do governo no mercado pagando taxa de juros muito maior que os outros países. Então, o que eu faço? Invisto no Brasil e ponho dinheiro no Brasil. Né? Aí acontece qualquer fato que mexe com o mercado financeiro. Qualquer fato que, por exemplo, um próprio notícia na Petrobras, de escândalo, né? Que outro fato aconteceu atualmente? São vários. Não, qualquer notícia que entre no mercado financeiro, ou a própria divulgação de uma informação, o PIB não cresceu nada. Os investimentos da China. Sim, um outro país, por exemplo, Estados Unidos, aumenta a taxa de juros lá, que é uma coisa que eu não tenho controle. Estados Unidos oferece, eu pago mais. Só que Estados Unidos é uma economia mais estabilizada que a nossa. Aí, o que acontece com aquele dinheiro que estava aqui? Vai para lá. E aí, aquele dólar que circulava aqui, não está circulando mais. E o que acontece com aquele volume que tinha? Diminui. Se tem menos dólar aqui, eu preciso de mais real para comprar. E aí o dólar, a paridade aumenta. Né? Então, qualquer fato que faça com que esses dólares que estão aqui no Brasil saia do Brasil, né? Qualquer fato que movimente bolsa de valores também, que faça com que esses investidores que compram ações das empresas que estão aqui no Brasil tirem esses investimentos e vão investir na China, no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, eles levam os dólares daqui para lá. É suficiente para fazer com que eu tenha menos dólar circulando aqui e aí o dólar sobe. O que o governo faz? O governo tem reserva. Aí ele tem que se desfazer da reserva dele, jogando dólar para o mercado. Só que o governo não pode toda hora tirar a reserva e jogar para o mercado. Então, tem hora que tem que deixar o dólar subir.
E aí, quem tem contrato em dólar nesses momentos, até porque nós temos outros agentes no mercado que fazem o seguinte, nesses momentos, nós temos pessoas que se aproveitam, nós chamamos esses agentes de especuladores. Então, eles mesmos tiram dinheiro do mercado e seguram. Então, se o governo intervém jogando dólar no mercado, e eu sou um especulador, o que eu faço? Eu tiro. Aí o governo joga, eu tiro. O governo joga, eu tiro. Aí o que vai acontecer? Chega uma hora que o governo não tem. Aí o dólar sobe, quando eu estiver lá em cima, eu tenho aquele monte de dólar. Aí o que eu faço? Vendo no valor alto. E aí você não consegue controlar o mercado. E aí você que comprou a sua casinha dos sonhos, está vivendo um pesadelo. Que tem que pagar o seu cartãozinho internacional, porque comprou alguma coisinha lá na Amazon.com. Né? Vai viver um inferno até que se estabilize novamente. E isso é um jogo de mercado, onde nós temos vários agentes pressionando e esperando, jogando. Isso é um jogo, né, de mercado. E o governo sabe disso, por isso que muitas vezes ele não interfere. Né? Ele não vai ficar interferindo toda hora, porque ele sabe que isso é um jogo de mercado. Então, ele vai esperar para interferir só quando? Quando é realmente necessário. Né? Então, o governo vai esperar, como agora o dólar subiu, ele não vai ficar interferindo toda hora, porque existem algumas regras para que haja essa interferência. E aí, só que minha prestação vence no meio. Né? Eu não vou poder ficar esperando essa decisão aí de jogo de mercado. E eu não sabia disso quando eu assinei o contrato. Né? E é justamente isso. Ó, em momentos onde nós temos maior investimento no mercado financeiro, ou oferta de capital, né? Onde eu tenho mais dinheiro circulando, o dólar está mais barato. Quando o investimento diminui, o dólar valoriza. Okay? E aí, nesse momento, é que nós temos a perda financeira, nesses contratos. Né? Quando eu tenho que pagar, o dólar valorizou porque falta moeda, meu contrato tem que ser corrigido, e eu não estava esperando por isso. Agora, vocês podem me perguntar, mas se isso ocorre, né, por que permite que haja contratos desse tipo? Não deveria ser proibido? Porque o que acontece é o seguinte, eu estou assinando um contrato a dólar quando o meu salário não é dólar. Né? Então, eu estou assumindo um risco. Por quê? Porque eu estou deixando de avaliar. Meu salário não é pago a dólar. E às vezes a gente vê, né? Isso já é dito há muito tempo, um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Né? E o povo que não conhece a história do seu vizinho também está condenado a viver a história do vizinho. Por quê? Porque nós tivemos aí o caso argentino como exemplo. Né? A Argentina tem aí, acho que 60% da população hoje na linha da pobreza, porque ela dolarizou a economia, onde as pessoas passaram a assinar contratos fixados a dólar, quando o salário era fixado a peso. E aí, na crise entre 98 e 2001, onde teve a max desvalorização do peso, as pessoas tinham dívidas em dólar e salário em peso. E aí a conta não fecha. Né? Por isso que a Argentina teve esse
primeiro o calote argentino, e agora a gente vê aí até o caso da Argentina, que se estende até hoje, que é o caso aí dos títulos abutres. De onde vem isso? Já justamente desse problema, né, de, às vezes, não entender finanças, onde a gente já tem uma regrinha que diz o seguinte: você não assuma dívidas numa moeda diferente do seu salário. Né? Por quê? Porque, nesse momento, não vai conseguir pagar. Né? Isso é importante. E aí, o que é o risco? Essa imprevisibilidade é o que nós chamamos de risco. Por quê? Porque tem hora que eu vou ter que pagar mais, só que tem hora que eu tenho que pagar menos. E risco, e essa variação, né? Quando que eu pago mais, quando que eu pago menos. Ou, aliás, no dia de pagar, quanto eu tenho que pagar. Né? Isso é o que nós chamamos de risco. Essa variação do câmbio. Né? E a perda financeira, exatamente isso. Eu ter que pagar mais em momento em que eu não estou esperando. Que é justamente aí, ó, na crise de 98, nós tivemos aí fuga de capital, né? Aqui no Brasil também, né? Esse foi justamente o capital saindo do Brasil. Nós passamos já pela crise asiática, né? Também agora, novamente, nós temos outra variação do dólar. Nós tivemos em 98 o caso também do problema dos Estados Unidos, né? E nós podemos observar que hoje, como nós temos as economias, devido à globalização, muito próximas, então um fato acontecendo em um país acaba atingindo todos. E esses países que nós chamamos de economias emergentes são afetados, são os primeiros a serem afetados. Né? Então, Brasil, México, né? Rússia, China, são os primeiros que sentem esse reflexo. Aqui é um exemplo, né, para vocês verem como funciona um contrato pós-fixado. Né? Então, nós temos aqui no primeiro momento ali os valores em reais. Então, peguei um contrato, estou financiando 87.750, converto num dólar de 1,22, a paridade do dia. Cheguei a um valor total, estou devendo em dólar, de 71.926,23. Tá? Aí vou fazer lá as prestações mensais. Ok? Mais um. Aí vocês observam, podem observar as prestações. Então, eu tenho o valor da prestação em dólar de 11.327,30 para todos os meses. Aí, mês de março, a primeira prestação. O dólar estava 1,38. Aí, venho lá, eu tenho que pagar 15.631,67. A próxima, mês de maio, 17.670. Aí, junho, 19.256. Depois, 20. Depois, 23, 24. Aí caiu, 18. Depois, para 15. Qual é o problema dessas prestações? O salário continua o mesmo, né? Aí nós podemos dizer que nós temos aí uma montanha-russa cheia de emoções. Cada mês é um valor, eu não sei. Né? Pode ser mais, como pode ser menos. Meu salário está lá. Né?
Agora, o importante é que os colegas aqui, advogados, vão me dizer, né, se eu estou certo ou não. Quando se assina um contrato, duas coisas são já entendidas, né? Quem assina, primeiro, concorda com tudo que está escrito lá. Segundo, entende tudo que está determinado lá. E isso nem sempre é verdade. Né? Porque muitas vezes as pessoas não entendem o que estão assinando. E é por isso que nós viemos hoje aqui. Né? Nós poderíamos passar o dia inteiro aqui, ainda conversando sobre esse assunto, né? Mas essa foi a nossa primeira palestra, né? Muitas outras virão, mas é apenas um alerta, né? A hora que vocês forem assinar um contrato, né? Vocês começarem já a pensar no que estão assinando, né? Se efetivamente é necessário, né, como a Maria Cristina falou, é necessário fazer esse financiamento, eu posso esperar, eu posso juntar esse dinheiro. Por outro lado, mais posteriormente, a gente pode fazer uma palestra aqui de investimento, né? Será que não é melhor fazer o investimento agora e depois usar esse investimento para fazer a minha aquisição? Né? Então, pensar antes, não ser consumista, e pensar muito bem, fazer essa aquisição planejada. Né? Essa seria a minha mensagem para vocês. Agradeço a presença de todos.